Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Barreto Dias e hoje nós vamos começar a falar sobre um novo tópico de filosofia, que é o conteúdo sobre ética filosófica. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o nascimento da ética, isto é, como é que ela se torna um problema filosófico, como é que as questões vinculadas às ações humanas se tornam um problema filosófico, como é que isso surge na Grécia Antiga e tentar perceber de que maneira essa indagação perpassa ao redor dos séculos através de conceitos e formulações teóricas sobre a prática humana. Iniciemos, por exemplo, com a formação da palavra ética. É uma palavra que vem do grego ethos, mas que, no entanto, como vocês podem ver nesse nosso título, ela possui duas escritas um pouco diferentes. Vocês podem ver que uma possui ethos com acento agudo no E e o outro possui ethos com acento circunflexo. Embora no português pareça um tanto quanto que igual, no grego ela é ligeiramente diferente, porém possuem de fato uma significação muito próxima, com uma pequena mudança que é o que é mais importante para a gente. Vejamos, por exemplo, a primeira formulação da palavra, que se tem notícia, ela vem de ethos, com essa primeira letrinha aí, que se chama eta. Esse ethos, ele tinha um sentido de morada, residência ou até mesmo curral. Isso porque não se fala aqui da morada apenas de nós seres humanos, mas de qualquer animal. Então, quando eu falava em um ethos enquanto uma mera residência, eu não estou falando apenas da moradia comum dos seres humanos, mas da moradia convencional de qualquer animal. Isso porque, no final das contas, o que o grego estava querendo expressar com esse termo era falar de alguma coisa vinculada à nossa natureza. Isto é, tanto nós, seres humanos, quanto outros animais, somos seres que provêm da natureza, somos seres naturais e, como tais, possuímos certos comportamentos vinculados à nossa biologia. Então, para os gregos, ethos era uma palavra que identificava os costumes naturais e a própria habitação em que os animais viviam. Esse termo ele vai dar origem, por exemplo, ao termo etologia, utilizado ainda hoje, para falar sobre o comportamento animal. É uma área tanto que o pessoal da zootecnia, veterinária, mas também antropologia e até mesmo psicologia estudam, entendendo a ideia de comportamento vinculado aos animais, sejam outros animais ou mesmo nós, seres humanos. Todavia, embora nós, seres humanos, também tenhamos esse caráter animalesco, nós temos algo um tanto quanto que diferente. E essa percepção fez com que os gregos fizessem essa pequena modificação para um ethos com essa outra letrinha, que é o epsilon. E aqui é muito parecido, é muito próximo da primeira concepção, mas ela varia um pouco, porque não é apenas mais agora um costume vinculado à natureza, mas é sobretudo um costume vinculado ao uso, ao hábito e aquilo que é tornado convencional em uma determinada comunidade. Por conta disso, não se trata simplesmente de falar dos nossos costumes enquanto seres naturais, mas daquilo que se tornou convencional. Os gregos, por exemplo, eles percebiam que os bárbaros ou eles próprios helenos, atenienses, cretenses, espartanos, possuíam costumes diferentes. E esses costumes diferentes não eram simplesmente naturais, eles eram convencionais. E é a partir desse termo que a gente vai ver surgir o termo ética. E a ética, como nós podemos ver aqui, ela vai ter uma noção de ciência da conduta. Isto é, os gregos eles vão perceber que o modo pelo qual então nós vamos convencionar os nossos hábitos pode variar. Nós vamos ter basicamente duas concepções. A primeira delas, ela vai tentar pensar uma ética, vai tentar pensar como devemos agir
a partir da finalidade das ações, ou seja, aonde nós queremos chegar. Normalmente, esses filósofos que vão tentar pensar esse modelo de ética, eles vão tentar compreender como é que é a natureza humana. E a partir de entender como é que a natureza humana pode ser efetivada visando a sua perfeição e alcançar, por exemplo, o bem maior, eles vão então criar normas para tentar efetivar essa perfeição. Isto é, a ética, ela tem por finalidade alcançar o bem. Então, todas as nossas regras de conduta, elas visam alcançar um objetivo final. Então, esse modelo de pensamento ético é o modelo que vai transformar as condutas a partir da finalidade. No entanto, existe um outro modelo de ética. Esse outro modelo de ética, ele vai funcionar não simplesmente com o fim das nossas ações, mas com a causa delas, os motivos, os móveis delas. Isto é, não se trata simplesmente de pensar a perfeição final, mas sim o que é que faz com que eu haja de uma forma ou de outra. Isto é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha razão. Diversos vão ser os filósofos que também vão se debruçar sobre esse modelo de pensar a ética, esse modelo de pensar as ações humanas, porém não pensando mais em um objetivo final, mas sim naquilo que está no meio, naquilo que serve como motivação, seja racional, seja, por exemplo, volitiva, isto é, vinculado à vontade humana. Porém, obviamente, isso não agrega todo o campo da ética. Nós vamos ver, por exemplo, também que, em geral, a ética ela vai discutir muitas vezes sobre uma formulação dupla. Dois conceitos quase sempre vão aparecer como antagônicos. Em geral, costumamos sempre falar, por exemplo, do bom e do ruim, do bem e do mal, de forma que a ética vai tentar fazer com que nós nos afastemos desse ruim e desse mal e nos inclinemos ao que é bom, ao bem. Isto, em geral, no final das contas, vai tentar posicionar como é que nós podemos agir de uma maneira correta, certa, fugindo do errado. O que, em última instância, vai tentar falar sobre como é possível uma sociedade justa. Como é que nós fugimos do injusto e como é que podemos criar a justiça. Daí, a ética, em geral, muitas vezes falar sobre o que é o bem, o que é a justiça. E também tentar perceber como é que a nossa vontade pode se vincular a isso, como é que o nosso desejo também pode se vincular a esse modelo de pensamento. Bem, pessoal, esse aqui é uma breve introdução, um breve resumo sobre as origens da ética, alguns dos seus principais conceitos, e em breve nós voltaremos com um próximo vídeo falando sobre ética antiga. Um abraço e até mais.